eu ver se eu entendi essa pergunta. Então a pessoa está dizendo assim, não é melhor ser Bodhisattva então, já que o Buda, ele não tem, segundo eu mesmo disse, nenhum impulso de interferir nas ações dos seres, ou de, né, chegar neles e resolver alguma coisa, porque a ação dos Budas é de um tipo diferente, né? A ação do karma, né? Como é que pode ter karma num Buda? Então acho que a questão vai por aí um pouco. Não sei se vocês entenderam, nem eu muito, mas vamos lá. Só para lembrar vocês que eu já enviei uns cartões para umas 40 pessoas. É só pedir, manda seu endereço físico, né? Para eu mandar pelo correio para esse endereço de e-mail aqui embaixo. E se quiser fazer uma contribuição, aqueles que já contribuíram, por favor, peçam os cartõezinhos também. Mas quem não contribuir por qualquer motivo, pode pedir também que eu tenho conseguido mandar. Às vezes demora um pouquinho mais e eu mando por carta normal, mas o pessoal tem recebido. Então, quem quiser pedir os cartõezinhos, eu tenho um monte ainda, bem mais do que 40. Às vezes me parece que estão sempre, tem em inglês essa expressão loophole. Como seria isso? É dar um jeitinho, quase isso, né? Então a pessoa tem a legislação lá dela, acha um jeito de não pagar o imposto. Então ela acha não sei o quê. Isso aqui, eu não sei, é um tipo de confusão, talvez com um jeito errado errado ou que pode ser interpretado equivocadamente que eu coloquei alguma coisa. Então eu vou tentar esclarecer um pouco essa questão entre Budas e Bodhisattvas. Então o Buda não tem nenhuma intenção, né, de agir pelos seres, né? Mas ele beneficia os seres. Como que ele consegue beneficiar os seres se ele não tem nenhum impulso, nenhum tipo de impulso? Acho que intenção não é nem a palavra. Não tem nenhum impulso para beneficiar os seres, né? O benefício dele é totalmente dependente das causas e condições dos seres, né? E daí ele falou assim, mas o Bodhisattva então não é melhor, que o Bodhisattva vai lá e faz as coisas que tem que fazer? Bom, acho que tem uma confusão aqui, né? Por que o Bodhisattva quer ser um Buda? Ele quer ser um Buda porque ele quer beneficiar os seres. O que está limitando ele de beneficiar os seres é esse tipo de coisa, é o impulso. Essa ideia de que nele vai ter alguma coisa dele que ele vai dar para os seres. Enquanto ele tiver essa noção, um resquício dessa noção, ele não vai ser capaz de beneficiar os seres completamente. Porque as pessoas, por exemplo, né, um exemplo que um lama que eu conheço recentemente estava dando é sobre animais de estimação. Então a gente quer fazer o melhor para eles, mas a gente tem uma certa arrogância e a gente faz o que é melhor para eles de acordo com as nossas prerrogativas, né? Então, será que é melhor para ele mesmo ou não é tão bom assim para ele certas coisas que a gente faz com os nossos animais de estimação? Na soma total, a gente crê que tem algum benefício. Mas, muitas vezes, a gente pode estar agindo em benefício de alguém, com a ideia de trazer benefício, e a gente está colocando ali algum preconceito nosso, algum julgamento nosso, algum viés, está presumindo alguma coisa com relação àquela pessoa. Isso é um nível conceitual, né? Então a gente presume que tem que ser assim, a gente vai lá e ajuda, ajuda, né? A gente vai lá para fazer o outro se submeter às nossas expectativas, né? Então a gente tem um conceito do que o outro precisa e a gente vai lá e a gente submete o outro ao nosso conceito e diz que está ajudando ele. Então isso é o que as pessoas, na maior parte do tempo, fazem, né? Aí, no budismo a gente vai dizer, não, tudo bem, vai depurando a tua motivação, vai depurando a tua mente que vai além do julgamento, que vai além do viés, que tem flexibilidade, vai fazendo meditação. Por isso também é importante fazer meditação para beneficiar os outros. As pessoas pensam, mas eu estou meditando. Não, tu está meditando para se livrar desse monte de ideia que tu tem com relação ao que é o benefício dos outros, né? E aí, o que é um Buda e um Bodhisattva? Um Bodhisattva é alguém que ainda tem um vestígio de benefício dentro de uma concepção própria. Quanto mais ele vai abandonando isso, mais ele vai subindo a noção de ser um Bodhisattva totalmente livre de qualquer... tem um Bodhisattva bem elevado que ele é livre de apego a características. Então ele está totalmente livre de viés, né? Então ele pode realmente beneficiar os seres sem ter um viés. Mas um Buda, ele é totalmente onisciente. Então ele ajuda os seres
de uma maneira totalmente desimpedida. É completo, ele produz o benefício final para os seres. Aí mas por que eu não estou sentindo? Bom, é o trabalho dos seres. O Buda está brilhando como o sol, né? É o trabalho dos seres ir tomar o sol, sair de casa. Mas eu tô com deficiência de vitamina D. O sol está sempre brilhando, né? Lá. Então, a gente diz, mas tem nuvens. Mas as nuvens são circunstâncias adventícias. O sol está brilhando. Então, esse é o benefício de um Buda. O benefício de um Buda, ele é sempre 100% o tempo todo para todos os seres. Né? Por que os seres não são beneficiados? Por causas e condições que impedem eles de absorver, de reconhecer, de usufruir dessa expressão plena dos Budas. E mesmo, aí ele vai dizer assim, mas os Bodhisattvas parece que eles ajudam. Não, os Bodhisattvas estão presos, eles podem querer ajudar alguém, eles podem estar livres de viés, mas ainda assim, se o ser tiver causas e condições suficientemente negativas e problemáticas, o Bodhisattva pode fazer tudo o que ele for fazer, ele não vai conseguir ajudar o ser. Porque depende, é interdependente, né? Depende também do ser. Então por isso que se diz que não, nós não podemos levar as pessoas à iluminação. Né, nem mesmo a praticar o Dharma. Então pode levar um animal até a água, mas fazer ele beber, né? Na veterinária, né? Eles vão socar uma coisa para dentro, entubar o bicho para jogar a comida para dentro, né? Até ser humano eles fazem isso de vez em quando. Mas, assim, a metáfora budista é essa. Então, tu pode levar até a água, mas fazer beber, se ele só vai beber se ele quer beber, né? Então, os Budas são assim, eles estão sempre trazendo benefício completo, absoluto, mas nós estamos tão obscurecidos que a gente não usufrui, não aproveita. E daí é externo e interno. É a mesma coisa que a gente dizer que a gente tem uma natureza de Buda completa, mas que a gente não usufrui dela porque a gente tem obstáculos, obscurecimentos. É assim por diante. Mesma coisa, não tem diferença nenhuma. O Buda não está dentro nem fora. O Buda está além de ir e vir, ele está além de dentro e fora. Então, quando a gente fala Buda, a gente não está falando de um cara lá no passado. Então, ou só de um cara lá no passado. Aquele cara lá no passado é um exemplo humano histórico, e daí dentro disso a gente tem outros exemplos humanos históricos, e a gente tem a nossa própria natureza, que também é a mesma coisa. Então, dentro e fora, no passado, no futuro, no presente, é tudo a mesma coisa. Então, e isso volta um pouco àquele assunto que a gente estava falando de, né, não é por nada que a gente fala em Mahayana causal e Mahayana não causal. Então, quando a pessoa está pensando ainda em termos de benefício causal, isso é ensinamento expediente. O que quer dizer expediente? Que tem uma utilidade, mas que deve ser abandonado porque tem um problema. Tem um problema inerente em ensinar dessa forma. Então, a gente tem que falar disso porque certos seres têm que ouvir dessa forma e de certa forma, a gente só vai conseguir começar a entender a partir desse viés, mas esse viés tem que ser abandonado. É que nem física clássica, né, newtoniana, para a gente estar construindo um carro, a maior parte das coisas que a gente vai estar fazendo, ou dirigindo, ou sei lá, usando um veículo terrestre, é trabalhando com física newtoniana. Mas se a gente quer construir uma espaçonave, se a gente quer trabalhar com satélite, não sei o que, daí tem que pensar em física relativística. Então, tem que abandonar certas preconcepções e assim por diante. Então, o expediente aqui é essa visão de que Budas e Bodhisattvas são separados. Por quê? Porque na visão não causal do Mahayana, todos nós mesmos, não Bodhisattvas, temos uma natureza de Buda completa. A gente só não está usufruindo. Então os Bodhisattvas também têm uma natureza de Buda completa. Então no Vajrayana a gente tem um voto de não fazer distinção entre Budas e Bodhisattvas. Budas e Bodhisattvas são a mesma coisa, basicamente. E daí, também, se a gente botar a teoria do Trikaya aqui, né, dos três Kayas, no meio disso, então a gente vai dizer assim, mas o que é o Buda Amitabha? Como é que ele beneficia os seres? Ele está lá, assim, daí ele teve uma aspiração no passado, e daí essa aspiração se manifesta como? Se manifesta como Avalokiteshvara, que é um Bodhisattva. Então o Bodhisattva, Avalokiteshvara, ele é uma emanação do Buda Amitabha. Então a gente está dizendo assim, o Dalai Lama é uma emanação do Avalokiteshvara, o Avalokiteshvara é uma emanação do Buda Amitabha. Então o Buda Amitabha está lá dentro do coração do Dalai Lama, o Avalokiteshvara está se manifestando assim, para quem percebe no Dalai Lama, e o Dalai Lama em corpo físico todo mundo consegue ver. Então os três Kayas estão presentes ali em qualquer um de nós. Né? Da mesma forma também, todos os seres, qualquer um de nós, qualquer inseto, qualquer cachorro, gato e assim por diante. Então,
Por que que a gente fala de forma especial em Chirenzi e Amitabha e assim por diante? Porque daí é mais evidente essa manifestação, já está desobscurecida de uma forma muito mais... Mas e não tem, também a gente vai dizer assim, ah, mas uma coisa é o chefe, o Amitabha, outra coisa é o Chirenzi, o Avalokiteshvara, está em segundo plano, né? Uma emanação. E uma terceira coisa é o Dalai Lama, uma figura histórica, não sei o quê, uma figura presente, uma figura, uma celebridade, né? Na visão Vajrayana, isso é uma quebra de voto também. Então, o que é manter o Samaya? Manter é ver o seu lama externo, o Dalai Lama, digamos que seja, como Avalokiteshvara, que é inseparável de Amitabha. Então, os três kayas, eles são ensinados como três para fins didáticos, mas eles é só didático mesmo, eles são a mesma coisa. Então o Bodhisattva está se manifestando pelo poder do Buda, né? O Buda Amitabha, o Avalokiteshvara. Por que a gente fala em três? Ah, porque de vez em quando é interessante explicar de três formas, né? Então não tem benefício. Daí eu estou dizendo, estou voltando aí, perguntando, não é melhor ser Bodhisattva? Bom, por isso que tem a prática do Bodhisattva. Se a pessoa tiver algum problema em entender o que é essa ação não causal dos Budas, o que é todos nós, porque é uma coisa difícil, impossível da mente conceitual abraçar. Então, se a pessoa está trabalhando em conceitos dela, projeta um caminho, projeta uma iluminação, né? Iluminação, a gente já falou sobre isso, é o mais doce engano, um engano que a gente não abandona até se iluminar. Né? Mas é um engano também. A gente está trabalhando com um caminho que chega num fim, que é a iluminação, que é o estado de Buda. Mahayana causal. Causal! Expediente! A gente explica isso por um tempo, porque é útil, mas isso não tem problema, não é toda a história, não vai até o fim essa visão das coisas. Então não pode confundir os níveis, né? Quando é expediente, quando é definitivo, é definitivo. Por que ensina em dois níveis? Por quê? Porque o definitivo às vezes é inalcançável para nós, então a gente vai falando de um jeito expediente que a gente entende. Aí quando entra em contradição, a gente diz, não, mas peraí, tem esse outro jeito de ver, que é o definitivo, que é o jeito de ver correto. Ah, mas para isso explode minha mente. Então volta lá, pratica como Bodhisattva, não tem problema nenhum. Então a outra pergunta dessa pessoa também é por que o Buda está além do karma? É por definição, mais ou menos assim, né? Então, o Buda parou de gerar karma quando ele se tornou um arhat. Então o que é um arhat? Um arhat não tem mais kleshas. Então ele está livre dos kleshas. Todas as ações dele no mundo, elas são karmas de um Buda. Ah, como assim um Buda tem karma? Quando a gente fala karma dos seres sencientes, a gente está falando do karma do samsara, né? Então o karma da eliminação, as ações dos Budas, elas estão além da compreensão porque elas são não causais. Então é um jeito de falar, né? É um modo de dizer as ações de um Buda, né? Então o karmapa, né? O cara da atividade, o cara da ação. Mas esse karma dele não é de karma positivo, negativo ou neutro. Esse karma é de ação iluminada, né? Então tem que separar esses dois sentidos da palavra karma. Então o Buda, quando ele para de ter kleshas, ele é só sujeito ao karma que o arhat, né? Ele é só sujeito ao karma que ele cometeu antes, que vai se esgotando, mas tem uma hora que ele se esgota. Quando esse karma se esgota, aí ele atinge o nirvana completo, né? Então, na visão do Dharma, do Shravakayana, quando ele morre, ele não renasce mais, então porque ele não tem mais impulso de renascimento. Então ele esgotou totalmente o karma, por isso que fala o supremo nirvana, o para-nirvana. Não tem mais karma de nenhum tipo. Aí dá uma ideia um pouco. Na verdade não é, porque o nirvana é além de ir e vir, né? Mas dá um pouquinho uma noção de que ele desaparece, assim. Então às vezes a gente reza para eles não desaparecerem no nirvana, não sumirem, assim, né? Mas não é bem isso, né? Mas mesmo assim, parece que tem uma tendência, assim. Parece que alguma coisa nas aparências, assim, tem clashes inerentes, né, nelas. Enquanto que não é bem assim, a gente está falando, o sonho, se ele não nos engana, para que a gente vai ter aversão pelo sonho, né? Então, esse pessoal, eles ainda têm um pouco de loucura de transcender. Então, eles estão um pouco ainda afixados na noção de um despertar que cessa o sonho. O sonho é o problema. O sonho não é um problema, o problema é o engano com relação ao sonho. Então, no Mahayana a gente vai dizer que não.
Quando um Buda atinge a iluminação, ele está além de se manifestar e não se manifestar. Então, os seres de bom karma vêm do... Ele não está no sonho, né? Porque ele não se engana, então ele não está no enredo do sonho, mas ele surge no sonho pelo mérito dos seres. E o Buda se torna apenas uma projeção interdependente. O que coisa mais perfeita é isso, que o próprio Buda, na visão dos seres, ele também é uma coisa que surge através de causas e condições. Né? Ele não é, o que a gente fala Buda é o que está além de causas e condições por definição. Mas os seres só trabalham em causas e condições. Então o Buda, ele é aquele cara que tem essa coisa mágica que, embora ele esteja além de causas e condições, os seres que trabalham em causas e condições conseguem... isso é ver o Buda, na verdade. A gente usa a palavra Buda é quando a gente está trabalhando com essa... às vezes é um pássaro com duas cabeças, assim, né? Tá olhando para os dois lados ao mesmo tempo, que é a visão do expediente e do definitivo, né? Do relativo e do absoluto unificados. Então ele está trazendo benefício aos seres, mas ele não está preso à causalidade. Porque daí a gente vai falar não eu. Então ele realizou o não eu. Se ele realizou o não eu, ele, quando a gente fala ele, é porque nós estamos projetando uma coisa que tem um ele, porque nós ainda trabalhamos sobre a ignorância do eu. Mas quando nós resolvermos essa questão do não eu, daí nós reconhecemos o Buda. Né? Que o Buda está além de dentro e fora e assim por diante. Eu não sei se ajuda, mas eu acho que essa questão, ela é boa, né? Se for ver, ela me pareceu confusa sobre um certo nível, mas ela vem dessa ideia de trabalhar com o relativo e absoluto, com o expediente, com o definitivo. Então, se a pessoa está fissurada no Dharma expediente, quando ela vê o Dharma definitivo, ela diz, não, mas não faz sentido isso. E vice-versa, quando ela está fissurada na visão definitiva, ela olha o expediente, ri. Como é que pode os caras falarem em iluminação via através de causas e condições? Não pode isso, né? Então, e benefício? Como é que vai ter benefício se benefício depende de causas e condições? Mas aqui a gente está falando de dois tipos de benefício. O benefício que tem causas e condições, que é o benefício mundano, que vai ser sempre insatisfatório, sempre temporário, e que os Budas e Bodhisattvas se engajam também, porque afinal de contas os seres acreditam no sonho, então na medida em que eles acreditam no sonho, eles sofrem, e eles vão sofrer, então melhor, um sonho melhor, né? Então trabalha um pouquinho para melhorar o sonho. Mas se tu ficar só trabalhando com o sonho, tu te engana com relação ao sonho, acredita que o sonho é algo que realmente existe. Então o benefício definitivo é algo que revela essa natureza onírica como ela é, e dessa forma os Budas são desimpedidos para agir de todas as formas possíveis e imagináveis, porque eles estão totalmente livres das regras do sonho e das regras de causalidade dos seres. E daí os seres pensam, por que eu não... pratica. Por que a pessoa pratica? A pessoa pratica, aí a pessoa diz, mas eu tô praticando para eu me tornar um Buda. Aí por que você vai se tornar um Buda? Porque você vai ver o Buda. Então algumas sadhanas vajrayanas dizem, a gente vai ver a face da deidade. Como assim vou ver a face da deidade? Num sentido do Tantra mais externo, a gente vai ver a deidade, né? A gente vai ser amigo dela, vai ter uma relação com essa pessoa importante que é essa deidade, né? Que é o nosso guru, na verdade. Mas, quando a gente vai chegando no Tantra interno, não tem separação entre essa face e a nossa própria face, né? Então, essa é a prática. A prática é trabalhar com o dentro e fora ao mesmo tempo, sempre. E Bodhisattva e Buda é a mesma coisa. Então, é um Buda que está demonstrando... Daí tem até, se a pessoa for ao extremo da visão da pureza intrínseca de todas as coisas, os Bodhisattvas, eles são apenas uma expressão do caminho. Então, na verdade, eles são seres realizados, desde o princípio, sem princípio, que eles se mostram como seres que estão praticando, para dar exemplo para seres ainda mais enganados, que são aqueles seres que estão acreditando nas aparências e acreditando, reificando as aparências e assim por diante. Então, eles só surgem para dar um exemplo. Aí essa é uma visão do Mahayana não causal. Né? No Mahayana causal, aí eles são seres que estão se esforçando dentro de um samsara que existe para melhorar, para chegar num ponto... Agora, eu pergunto, seja esperto, né? Quando a gente está falando que tem um samsara,
que tem seres que estão se esforçando para chegar no nirvana, ou na iluminação, com a motivação bodhisattva e assim por diante. Tudo isso existe. Isso é expediente ou é definitivo? É óbvio que isso é expediente. Samsara não existe. Samsara existe para nós porque nós temos esses obstáculos e nós não vemos a pureza inerente de todas as coisas o tempo todo. Então a gente acredita no samsara. E para nós é importante, aliás, nós não vemos nem o samsara, né? Nós nos enganamos tanto com o samsara que a gente se envolve no samsara sem saber que ele é samsara. Por isso que a gente dá tanta ênfase em entender samsara no início. Porque é tão importante. O ensinamento expediente salva a pessoa. A pessoa está perdida, a pessoa começa a entender a profundidade dela. Entende o que é samsara, vai indo, expediente, bastante, iluminação lá longe e tal. Mas o que é o definitivo? O definitivo é que o samsara nunca existiu. Né? Nunca existiu samsara em lugar nenhum. Nunca surgiu. Nagarjuna disse, nunca nada em lugar algum surgiu. Para nós, o surgimento é o tempo todo, toda hora surgem coisas, né? Por quê? Porque a gente está movido pelos clash, está movido pela ignorância, não somos Budas, não reconhecemos isso. Mas a gente deve saber, pelo menos intelectualmente, que no ensinamento definitivo, essas noções assim de caminho, essas noções de bodhisattvas que estão avançando dentro disso, um pouquinho dentro do samsara, um pouquinho fora do samsara, e tem um samsara, e tem um nirvana, e tem não sei o que, tudo isso daí é conto da carochinha para seres como nós, que estamos extremamente envolvidos no enredo do sonho e precisamos de uma história melhor que um enredo básico, muito também completamente menos que expediente, porque não é nem ensinamento, é só confusão da mente. Então vem um meio hábil, que é o ensinamento expediente, e a gente, samsara, né? Praticar a iluminação, não sei o quê. E daí, se a pessoa também fixar no ensinamento definitivo, vai ter problemas também, né? Porque ela vai surgir um conceito de ensinamento definitivo, ela vai achar que está envolvida com isso, ela vai usar o conceito em vez de ter a realização, aí ela se apropria do definitivo, ela sai por aí dizendo que é Jesus Cristo, sai por aí, sei lá, fazendo qualquer absurdo, materialismo espiritual, tá cheio de pessoa praticando por aí. Então, tem um jeito de apresentar o ensinamento definitivo, a gente tem que sempre cuidar para as pessoas não caírem em extremos, né? Então se a pessoa se apropria do definitivo com eternalismo, normalmente é o que acontece, algumas vezes com niilismo, algumas vezes com uma combinação dos dois, mais um monte de ego, aí é bem difícil de ajudar a pessoa, né? Então o ensinamento definitivo onde não tem samsara, a gente não chega do início, olha, não vale a pena estudar inferno, porque no fundo não tem samsara. Vai estar cheio de gente na internet que logo que vai ler uma coisa desse tipo vai pegar e vai dizer, não tem utilidade nenhuma em refletir sobre os infernos. Então tem que ser mais esperto que isso. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Clica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo onde eu informo o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vier a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres cientes. Possam a doença, a guerra, a fome e o sofrimento diminuir para todos os seres, enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Possa eu claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Possa eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar pela liberação de todos os seres. Nirawe Korajinga Sumpana Neoma Lundi Kwene Cherezi Wante Jinja Soiza Peka Jarpa do Tenjote. Om Sochi Jamen Champene Jirasawa Kunchatuzi Zetai Bai Mediano Jutu Piamania Jogis Sunda do Tenjote. Time Kwene Pema Samba Sasora Gente no Pai Garjuan Shuku do Peku Kose Destintes em Darshinjo. Jigmetu Jutru Panangue Wancha Tunga do Pateno Muyeng com Pamalora Sanelun do Tinleta do Tenjote. Pemeja Sum Pemerizu Jepemetan Lati Kuzizuan Pemancha de Troma de Soji no Nibemelun de Jote. Nenenjo Ene Chimpote Payuri Nebadan de Basipechambundan Conseja Sentenjote. Tu São Sanjaguru
Rinpoche Ngondo Konda de Wachin Paja Barcha Concept Tutura Posa So Adep So Chin Chilap to So Shin Sung Webe Jeshiwa Dan Sampalon Jedro Pachin Chelo Oma Hum Beza Guru Pema Sede Hun Ken Lo Shosung De Lo Che Zalin Sa Song Cha Papel Tro Josho Sung Nang Wadam Midral Do Sung Gele Sho